de todos os nossos alunos para nos prestigiar. Obrigado, Adriane. Obrigado aí pela introdução, acho que de tudo isso. Mas eu sempre brinco quando eu venho participar do simpósio, né, que eu estou ficando bem velho, né? Eu lembro que esse é o 12º, eu participei acho que do segundo ou do terceiro, a primeira vez que eu participei, né? Eu já me formei há 10 anos, eu estou ficando bem velho, né? Obrigado também ao convite pela Unicef, pelos professores. Eu vi que aqui na relação de pessoas tem bastante gente que eu conheço, que trabalhamos juntos já, e também que já tive a oportunidade de ministrar uma monitoria. E eu tive a sensação do Thiago também, porque eu sou aluno do 5º simpósio da Unicef, da Engenharia de Produção. Então, já estamos no 12º, então fazem 7 anos que eu já participo. Então, acho que eu senti um pouco agora também, viu, Thiago? Você está ficando velho também, viu? É verdade. Vocês estão experientes, eu diria. Muito bem, Márcia. Obrigado por nos ajudar aí. Márcia, vamos combinar com o pessoal como vai ser, se quiserem fazer perguntas. O pessoal abre o microfone, pergunta pelo chat, eu posso ficar aqui de olho nisso também. Isso, Otávio, eu gostaria da sua ajuda para você, né, captar as mensagens que virão pelo chat. Aí, assim, é mais fácil fazer a pergunta se o aluno abrir o microfone, que, né, agiliza, mas fiquem à vontade. Ok? E aí eu gostaria que o Thiago e o Matheus falassem um pouquinho da trajetória, assim, profissional deles, resumidamente, para o pessoal já, né, entender o nível que vocês estão de experiência e para a gente aí a gente começa a lançar as perguntas. Eu, né, posso abrir com as perguntas, mas se os alunos já tiverem perguntas, já podemos começar a rodada de perguntas, turma. Por favor, Matheus. Então, perfeito. Vamos lá. Bom, pessoal, meu nome é Matheus, eu sou graduado pela Unicef em Engenharia de Produção, e durante os estudos eu tive a oportunidade de começar como estagiário não remunerado na Tecam do Brasil. A vaga onde eu ocupava era estagiário de melhoria contínua. Então, foi tudo aí que eu iniciei a minha carreira dentro da indústria. Abracei a oportunidade de trabalhar como estagiário e acredito que essa foi a melhor escolha que eu fiz em 25 anos de vida e, sei lá, 7 anos mais ou menos que eu comecei sobre a engenharia da produção. Atuando como estagiário não remunerado, tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho e atuar depois como estagiário remunerado. Com isso, permaneci após formado como analista da melhoria contínua e depois tive a oportunidade de ir para uma outra empresa atuar como analista da qualidade e também atuando também como na melhoria contínua. Atualmente, estou terminando o meu curso de pós-graduação em gestão da produção pela UFSCar. Também estou na fase com muitos de vocês, na parte do TCC. Também iniciei o curso de para poder também ser um profissional parecido como o Thiago, de toda a expertise. E essa é a minha carreira. Então, a minha carreira profissional, ela é bem curta ainda, é uma carreira nova. São aproximadamente 3 ou 4, caminhando para o 4º ano dentro da qualidade. Então, eu estou construindo a minha carreira dentro da qualidade. E hoje, junto com o Thiago, após ele se apresentar, eu quero compartilhar um pouco dessa pequena carreira que já vem falando bastante aprendizado pré-pandemia e durante a pandemia. Thiago, a palavra é sua. Boa, Matheus. Está sendo bastante humilde. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Matheus e eu conheço essa peça aí. Ele é um cara extremamente dedicado, inteligente e é um ótimo profissional também. Muito feliz de estar aqui junto com você hoje, Matheus. E também queria falar do Horácio, né? O Horácio poderia estar aqui também, porque o Horácio trabalha muito bem nessa parte de home office também. Ele sabe que a Latam tem essa experiência já de trabalhar com isso, então poderia estar aqui junto com a gente também, compartilhando experiência. Bom, da minha carreira, eu já estou um pouco mais velho que o Matheus, ou um pouco mais experiente, como a Márcia comentou, né? Eu me formei em 2010 em Engenharia Elétrica pela Unicep, né?
Mas antes eu comecei meu estágio por volta de 2007 na Tecânsia aqui de São Carlos e entrei na área de engenharia da qualidade. Fiquei um bom tempo no laboratório, depois eu fui para a área de engenharia de qualidade corporativa, que faz todo o atendimento ao cliente, né, e dá o suporte em estudos dentro da fábrica. Aí, depois disso, eu migrei para a área de melhoria contínua, era uma área recém-criada, né, então, estava dos primórdios lá da empresa, a gente começou uma área de melhoria contínua, um foco muito grande em aplicação da metodologia Kaizen, né, então, ali eu acho que foi um grande passo aí para desenvolvimento tanto pessoal, né, como técnico dentro da empresa. Depois passamos para a área de projetos de melhoria contínua, mais focado em projetos Lean Six Sigma, né? Então, começamos a aplicar tanto os Kaizens, focado um pouco na parte de Lean, depois, e aí também junto com os projetos Six Sigma, tá? Então, foi um período bem bacana também, tocamos alguns projetos, treinamos algumas pessoas, aí multiplicamos um pouco mais os projetos, até o momento que eu fui convidado para cuidar de uma área de uma subunidade dentro da empresa, né, focada na produção de uma subparte, né, dentro da empresa, focada em produção, e aí sim, cuidando de uma equipe um pouco maior, né. Depois fui para uma área que a gente chama de processamento final, que era uma área bem maior, aí como cuidando da gerência dessa área, né, e aí com uma responsabilidade até maior, com uma grande equipe. Foi uma experiência bem bacana. E, recentemente, né, há 2 anos, estou na área de melhoria contínua, voltei para a área de melhoria contínua dentro da Latam, aqui no MRO, né? E aí, sim, coordenando projetos tanto de Lean como de Six Sigma, mas o drive muito forte da Latam hoje, focado em melhoria contínua, com projetos de Six Sigma, tá? A gente conduz aí, em média, 18 projetos no ano, né? E aí, recentemente, agora, coisa de 2 meses também, peguei a parte de São Paulo, né? Então, toda a parte de melhoria contínua Brasil está junto comigo agora, né? E a gente reporta diretamente para o Chile, como funciona na maioria dos casos aqui da Latam, com os reportes direto com a equipe no Chile, né? Então, a gente está com bastante desafios aí, os projetos não pararam no período da pandemia, né? E aí tem sido bem bacana aí acompanhar tudo isso. Basicamente é isso aí, esses 10, 12 anos aí de experiência. Nossa, muito bacana. E aí, a pergunta primeira que eu vou lançar para os dois o que o Thiago até que já comentou um pouquinho agora, né? Como que está sendo desenvolvido o trabalho nessa época de pandemia? Bom, eu começo então, Matheus. Você começou aqui. Na verdade, assim, a gente, alguns projetos, a gente fez um freezing, né? Então, alguns projetos não fazia mais sentido, mesmo porque a área de aviação, creio que foi um dos setores mais afetados aí com relação à pandemia, né? Mas a gente não paralisou todos os projetos. Alguns a gente continuou tocando, principalmente os projetos que tinham viés de redução de custo, né? Visto que a empresa tinha que reduzir bastante custo, então todos os projetos que tinham esse viés a gente continuou tocando. E, óbvio, que a gente teve que se adaptar a bastante coisa, né? Então, a gente pode até explorar isso ao longo aqui da mesa, né? Mas a gente teve que adaptar principalmente a parte de equipe, ao planejamento, né? Que a gente tinha muito mais contato, né, com as pessoas, né? Em loco, analisar, e aí a gente tinha que planejar bem quando tinha que fazer esse contato, né? E também a quantidade de reuniões, né? No meu caso, elas triplicaram, né? Então, a gente tinha uma média aí de 20 reuniões, 25 reuniões na semana, hoje tem por volta de 50, 60 reuniões. Então, foi um pouco do que a gente teve aí que fazer e se adaptar ao longo desses meses aí, para que a gente não parasse os trabalhos e eles fossem executados da melhor forma possível e atendendo às necessidades da empresa, né? Então, basicamente, foi isso que a gente fez aí nesses 5, 6 meses. Exatamente, puxando um gancho do Thiago, a empresa também onde atuo, nós precisamos se adaptar a essa nova maneira que pegou todo mundo de surpresa. E com essa pandemia a gente pôde ver o quanto cada setor dentro da empresa era muito importante. Minha área é totalmente diferente de uma área administrativa, por exemplo, fiscal, financeira. A gente pôde perceber a dependência de uma área com a outra. Bom, o que a gente mais sentiu? A falta da comunicação, de estar próximo. No caso, vou dar um exemplo básico, como olhando para a peça.
gente que atua na qualidade, melhoria contínua, como fazer uma melhoria via computador, como fazer uma melhoria via internet, como resolver um problema de qualidade de frente com esse computador. Certamente a gente já consegue prever que as reuniões também na MP Agro, elas aumentaram eu tinha 5 reuniões na semana, passei a ter 15 reuniões online. Uma coisa que chama mais atenção para a gente já iniciar e aquecer bastante esse nosso papo hoje, eu quero enfatizar com todo esse time aqui, que é a comunicação. O quanto nós, engenheiros, precisamos ser precisos na comunicação e assertivo. Eu sou um cara extremamente detalhista, gosto de explicar tudo nos mínimos detalhes e as pessoas me conhecem, então isso foi muito importante na empresa. Só que eu não podia ter detalhes via computador, eu não podia mostrar, não podia tocar a pele, tocar na peça e tudo mais para poder fazer uma explicação ou algo do tipo. E isso foi um dos pontos bem estudado por nós lá na empresa e foi bem enfatizado em todas as reuniões, a comunicação, que é algo que eu quero explorar mais com vocês. Basicamente é isso. Turma, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Senão eu vou continuar com as minhas aqui, que eu tenho bastante perguntas aqui. Pois não, Samuel, acho que você vai abrir o microfone. Samuel. Enquanto o Samuel faz a perguntinha dele, então, aí eu fiquei curiosa. O trabalho remoto, assim, ele funcionou? Ou, assim, quais foram, né, os principais problemas que vocês tiveram, além desse aumento de reuniões, que, né, isso os dois comentaram, e eu acho que, né, para todo mundo, até para nós, professores. Tem uma bem interessante aqui, Thiago, para puxar essa Pode ir. Um dos pontos mais críticos foi que também as empresas se sobrecarregaram em reuniões. Então, encontrar um espaço na agenda do provedor para discutir um possível problema de qualidade que ele teve ao fornecer uma peça para nós foi bem difícil. Então, aconteceram reuniões por volta de 8 horas da noite, precisou acontecer, porque a gente teve que entender que esse colaborador precisou se adaptar nessa também de internet, de reuniões via internet. As peças que deram possíveis problemas, oportunidades de melhoria, tivemos que buscar na empresa, depois trazer para nossa casa, via webcam, demonstrar a peça, girar, desenhar na peça para poder mostrar ao nosso parceiro que aquilo precisava de uma melhoria. Então, esse foi um desafio bem interessante e bem engraçado. Por favor, Thiago. Essa é uma dificuldade mesmo, né? O que eu vejo é o seguinte, quanto mais operacional é a área, mais difícil é você fazer o trabalho remoto, né? Então, mesmo porque você precisa ter o que o Matheus falou, você precisa ter o contato, né? Se você está trabalhando numa engenharia de processo, como que você vai desenhar um processo novo se você não está vendo o processo, você não está vendo a peça, a geometria da peça? Então, isso aí é algo bem complicado. No nosso caso de projetos, o que a gente sentia bastante dificuldade, o que a gente sente ainda, no caso quando você vai implementar uma melhoria ou você vai tentar analisar alguma melhoria no ambiente de trabalho, né? Você precisa analisar um layout, você precisa analisar um fluxo de peças, você precisa fazer um diagrama de espaguete dentro daquele layout, não dá para fazer online. Pelo menos a gente ainda não está adaptado para fazer isso, a gente não viu nenhuma possibilidade. Então, esse tipo de trabalho que a gente procurou fazer nos 3 primeiros meses a gente evitar, então deixar isso de lado e ir planejando outras coisas, né? E depois que passou o período mais crítico, né, que a gente viu que já começamos a criar protocolos de trabalho, de retorno, né, para minimizar o impacto, a gente começou a planejar bastante as atividades. Então, se antes você estava no local e falava assim, vamos lá verificar como que está aquele layout, agora a gente tinha que planejar certinho o dia, o que a gente queria ver, qual era o objetivo, quantas pessoas estariam envolvidas, onde que seria o recurso. Então, essa é uma dificuldade que existe até hoje, né? A gente precisa planejar muito mais as atividades do que antigamente. Então, eu acho que essa é uma questão de adaptação ainda que a gente está enfrentando e acho que a saída que a gente tem tomado é o planejamento mesmo, né?
Então, vai mostrar uma peça, como que você vai mostrar essa peça, vai bater foto, vai filmar, vai ir lá, é bem maluco mesmo, isso toma um tempo até maior do que tomaria se não tivesse nenhum problema. Sim, então todos os cronogramas foram ter que ser, né, adequados, todo o processo de como fazer, né, a comunicação, então tudo está sendo adaptado nesse momento. E é bem maluco isso, né, mas nosso cronograma, em média, é um projeto Lean Six Sigma em 6 meses, no máximo, né, a gente acha que depois disso já começa a ter problema. Agora nós estamos trabalhando com 9, 10, nós estamos com um projeto agora de 11 meses, né, então realmente foi impactado, né, tem coisa que não dá para acelerar. Entre acelerar e colocar em risco as pessoas, a gente achou melhor. Tomara que não acelere, então. Exato. O Samuel, você vai abrir o microfone. Cadê o Samuel? Eu já abri, já. Ok, já abri. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. É o meu primeiro, porque eu estou no segundo ano ainda, né? Eu trabalho numa empresa pequena ali aqui de São Carlos, do ramo de pecuária. Eu fiquei home office uma semana, para mim foi uma experiência muito diferente por conta do Covid, né? Minha esposa acabou sendo contaminada, mas eu fico muito curioso ao ver o Matheus e o Thiago, eu fico muito curioso e me fez perguntar. Aconteceu com vocês o caso de vocês planejarem, né, o projeto, estudarem, passar pelo sistema lá, o de Michael, qualquer que vocês usam lá na empresa, e chegou a hora de implantar e vocês conseguiram ir lá implantar ou vocês postergaram? Essa que é a minha grande curiosidade. Boa. Obrigado. Obrigada, viu, Samuel? Ok, Thiago, passo para vocês. Obrigado pela participação, Zé. Espero que você participe dos demais, né? Já está no segundo ano, vai participar dos demais. Bom, no caso da Latam, né, a gente usa o DMAIC, tá? Então, a gente usa o ciclo DMAIC dentro dos projetos Lean Six Sigma. Cara, e teve casos, sim, Teve casos que a gente planejou, né, e não deu certo. Recentemente, eu tive na Latam, na última, não essa segunda, na anterior, né? A gente tinha planejado tudo, um dos líderes ficou doente e não foi. Aí o outro também não pôde participar, perdemos, né? Perdemos o prazo de implementação. E a gente tem alguns prazos bem restritos, né? Porque a gente trabalha muito com o planejamento do pouso da aeronave. E não dá para você falar para a aeronave parar, né? São $50 mil por dia para uma aeronave parada aqui no solo, né? Então, você falar para eles, não, espera, mas amanhã a gente faz, não dá. Então, aconteceu bastante esse tipo de coisa, tá? De a gente planejar alguma coisa e na hora não acontecer, né? Ter que replanejar, e isso às vezes acaba levando 3, 4 semanas a mais aí de projeto, tá? Então, no nosso caso lá da Latam aconteceu bastante. Samuel, boa pergunta. Nós tivemos sim também um caso. No caso, foi na resolução de um problema através do 8D, na parte de validar de testes, para saber se aquilo estava sendo eficaz ou não. Como o nosso time industrial foi dividido em 2 turmas, o responsável estava um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Então, nós enfrentamos sim um problema na hora de poder executar uma ação no qual ele era responsável dentro do 8D, e isso provocou sim uma demora um pouco maior de fechamento. Algo que estava previsto para fechar, se tivesse ocorrido o tempo normal, 4 a 5 dias, acabou se tornando 3 semanas. Então, e a comunicação, tudo bem detalhado, escrito num relatório à parte, né, o que ele deveria fazer, porque nós não estávamos lá para poder mostrar, fazer juntos e buscar a solução daquilo, não. Então, teve que ser muito bem detalhado e usado muito bem o celular para poder explicar como ele faria aquele teste e tudo mais. Então, sim, a MP Agro, onde eu atuo, nós enfrentamos essa demora para poder apresentar o resultado para a direção. Foi comum. Eu acho que um ponto importante aí, Matheus, também é a gente saber lidar com a frustração, né? Eu lido melhor com a frustração, talvez seja um pouco mais calejado, mas eu sinto que algumas pessoas da equipe acabam ficando bem para baixo, né? Quando ocorre um tipo de frustração dessa. É saber dosar, saber o que estava na sua mão e o que não estava, né? Então, nesse período de pandemia, a gente acaba sendo até mais flexível com esse tipo de coisa, né? Então, estava na minha mão, eu planejei tudo e não ocorreu. Ok, bola para frente. Agora, se teve alguma falha no meu planejamento, aí a gente precisa rever, né? Então, acho que saber lidar com a frustração nesse momento é importante. Exatamente, Thiago. Foi bem levantado.
adiantado. Saber lidar com a frustração durante essa época de pandemia foi algo que foi colocado em prática, acho que por cada um de nós, porque tudo demorou, porque existiam projetos que precisariam ser feitos, testes, protótipos, que dependiam de terceiros, dependiam de envio de terceiros, e esse terceiro foi penalizado também. Então, havia uma grande expectativa, eu falo por nós, na MPA, de apresentar um grande resultado, de apresentar uma nova máquina, um novo protótipo. Tudo isso precisou ser acalmado os ânimos da diretoria e repensado e replanejado. Então, para todos nós que, né, atuamos ali no mercado, eu acho que foi uma lição para todas as áreas, saber acalmar os ânimos, a ansiedade desse projeto. E digo mais, por outro lado, até que foi bom, não deixa meu patrão saber disso. Hoje, os testes, a simulação em CAD, simulação em aplicativos, pode ser feito com mais calma. Então, a gente pode chegar com mais resultados para poder apresentar. Então, houve mudança, sim, de projetos durante essa pandemia, algo que iria ser um protótipo, mas através de uma simulação, por ter esse tempo, né, entre aspas, pode ser refeito e assim que as coisas voltaram ao normal, ele apresentou um resultado bem significativo, melhor do que até que o esperado. Então, assim, teve esse lado, então, positivo, das coisas desacelerarem, seria isso, então? Para teste, sim. Só para testes? Eu concordo, para teste sim, para projetos é péssimo, né? Vai começar e terminar o mais rápido possível um projeto. Mas isso não gerou uma oportunidade muito mais interessante? Porque, de repente, vocês estão começando... O Matheus falou de simulação, né? Aí. É uma ferramenta que, no dia a dia, eu acredito, a gente meio que deixa de lado pela correria, né? E num fato desse, eu acho que é uma excelente oportunidade de você realmente usar aquilo que a computação, os sistemas nos dá, não é? Mesmo para projeto, projetar um novo layout, testar isso, testar isso mais calma, não é algo mais positivo do que, de repente, você fazer assim na rapidez, atender e dar problema lá na frente? Será que a pandemia não nos coloca isso para pensar? Obrigada, essa professora Silvana participando. Obrigada, Silvana. Imagina, que é isso. Obrigado, Silvana. Eu acho que é uma ótima reflexão, né? Não sei, eu gosto de acelerar os projetos, né? Óbvio, nunca em detrimento da qualidade, né? Então, tem que prezar pela qualidade e pela segurança das pessoas que estão executando, né? Mas, quando a gente fala de projetos de redução de custos, geralmente a gente quer fazer o mais rápido possível para que esse benefício seja colhido o mais breve possível, né? Então, eu acho que a gente precisa achar um bom termo aí, né? De velocidade, né? Com a qualidade. Eu iria mais para esse lado do que propriamente só focar na qualidade e ter o tempo que for necessário. Acho que esse é o desafio, tá? E eu falo isso sempre para o pessoal que trabalha em melhoria contínua. Pensar nisso aí com agilidade, pensando na qualidade, mas fazendo no menor tempo possível, né? Então, eu acho que é uma boa reflexão. Acho que mais para frente talvez a gente tenha até mais lições sobre isso. Você não acha que se você planejar melhor, usando qualquer tipo de ferramenta aí, você não vai ter um resultado melhor? Não, com certeza, né? O que eu brinco bastante, né? Principalmente quem faz curso de Seis Sigma, tá? Então, os belts da vida aí, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, né? Eles têm o que a gente chama de síndrome do belt. O cara gosta de ficar simulando, analisando e nunca põe em prática. Então, quando eu falo de achar o meio termo, assumir o risco ali e tocar para frente. Então, óbvio, fazer todas as análises necessárias, mas sabendo que tem um prazo para ser entregue. Obrigada. É verdade. Professora, eu tenho que dar a minha opinião, né, durante a empresa. Um abraço para você. Saudade que está professora, orientadora de meu TCC, e está construindo meu TCC junto. E vou ficar
lá. Foi um prazer. Realmente foi um dos melhores TCCs que eu já orientei. Foi muito bem trabalhado. Legal, professora. Show de bola. Partindo do que a professora disse, sim, como o Thiago, cabe uma boa reflexão. Por quê? Eu vou falar os pontos da MPAgro, porque cabe uma boa reflexão. Sim, para testes, foi um momento legal. Se você tinha matéria-prima, tinha aquilo já confeccionado em casa, foi um momento legal de desacelerar, de fazer. Mas também, grandes negócios no ramo ali do agronegócio, da empresa de Atu, foram perdidos devido a essa parte da pandemia. Ok, tivemos tempos para o teste, mas também grandes negócios foram perdidos. Máquinas que precisariam ser realizadas esse protótipo o mais rápido possível, porque o cara queria para poder adubar a lavoura dele e tudo mais, foi perdido por conta da pandemia. Então, ele deixou de investir, deixou de entrar dinheiro e a empresa também deixou de investir naquele momento. Mas, porém, por ponto de qualidade ou áreas afins, tiveram tempo para teste. Então, cabe achar o ponto perfeito, como o Thiago disse, fazer com qualidade, mas também em alta velocidade. É isso que a direção das grandes empresas, todas as empresas esperam, que é entregar com qualidade e com velocidade produzir mais. Cabe achar, é um novo desafio para nós, achar o ponto perfeito de tudo isso. Ok, obrigada. Turma, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Senão eu vou continuar aqui, ó. E eu gostaria de saber de vocês das relações interpessoais, como que elas ficaram, assim, muito abaladas? Ou como que ficaram? Vai daí, Matheus, eu estou sempre respondendo primeiro aqui. Imagina, bom, a relação interpessoal via webcam ou via celular, eu acredito que gerou uma temperatura a mais na conversa, porque a gente fala assim, ali, o problema tá ali, apontava, mas ele não estava vendo eu apontar. Então, a gente acabou, acho que as vozes, quando era uma reunião via webcam, ou quando os colaboradores levavam o celular até a produção, para a gente poder dialogar, porque qualidade, precisa de concessão e desvio, alguma coisa que o provedor mandou, que tinha lá, que precisava ser reportado, que precisava ter um documento sobre aquilo, foi mais difícil. Então, eles apontavam para mim, às vezes, o erro, e eu não conseguia enxergar naquele momento, até o momento que eu tinha que pegar o meu carro, no final, numa hora que não tivesse mais ninguém na fábrica, onde a peça estaria separada, onde eu, com luva, pegaria as peças, com máscara e álcool gel, para poder trazer para minha casa, para poder analisar. Então, acabou gerando discussões calorosas, mas que depois viram motivo de sarro, de brincadeira, que até hoje dentro da empresa, essa parte. Mas, mas teve as pequenas discussões calorosas, porque você não estava enxergando o que o outro estava enxergando no momento ali da indústria, falou por mim. Então, acabou gerando todo esse impacto e, momentaneamente, um pequeno estresse. Como fazer qualidade de longe? Como fazer qualidade de longe, né? Desculpa interromper, mas qualidade você precisa pegar. Tiagão, você puxa ou eu puxo essa? Pode falar. Ok. Como, né, eu até cantei a bola no comecinho dessa nossa mesa redonda, para mim ficou de fato aprendido. Eu gosto de comunicação, né, de ser comunicador. Então, para mim, foi um pouquinho até, deixa eu português, claro, fácil, mas para algumas pessoas não foram. Então, a minha dica que fica para todo o nosso time aqui, para todos nós engenheiros, a grande lição aprendida é uma comunicação assertiva e você também conhecer o time inteiro onde você trabalha. Porque com cada pessoa foi um diálogo, com cada pessoa foi uma explicação diferente. E é um ponto que, às vezes, sim, faz parte de nós, da nossa natureza. A gente pode, alguns são mais tímidos, alguns preferem projetar, alguns preferem ser mais comunicativo, trabalhar em áreas que tem maior comunicação e tudo mais. Mas todas as áreas, na empresa onde eu atuo, tem marketing, tem comercial, tem tudo que uma grande empresa tem, só que com pessoas reduzidas. E aquela pessoa, talvez o projeto, que são pessoas da engenharia que ficam 9 horas de frente com o computador, precisaram sim ser comunicativos e serem assertivos
durante as reuniões que nós tínhamos com a presidência da empresa, por exemplo. Então, é isso que foi uma grande lição aprendida para mim nessa pandemia. Comunicação. Quem não gostava desse assunto, acredito que passou a querer entender mais e ser mais. Você, Thiago, o que você acha? Eu, pegando o gancho da professora, eu vejo que uma coisa que eu sinto bastante falta, e aí eu acho que a tecnologia ainda não superou isso, e nem sei se vai superar, não sei nem se é da minha geração isso, de que eu sinto falta um pouco da interação, né, daquele bate-papo no café, né, eu acho que isso, né, isso gera grandes conexões dentro da companhia, né, e a gente não consegue fazer isso de uma maneira virtual, né, então você marca reuniões e as reuniões são formais, né, não tem aqueles 15 minutos do cafezinho que você senta lá e o cara fala do futebol, fala de um monte de coisa, e você acaba criando uma relação com aquela pessoa de outra área que pode ser benéfico tanto para a pessoa quanto para você, né? Ou às vezes são coisas simples, né? Hoje você quer discutir alguma coisa, falar algum tema, você tem que marcar uma reunião de 15, 20 minutos, ficou tudo muito burocrático hoje na hora de, né? E para a parte de relação interpessoal, isso afeta bastante, né? Então, por mais que você comece uma reunião e exista algumas brincadeiras e tudo mais, não é a mesma coisa que você estar presente e fazer com que aquela interação da pessoa que está sentada do seu lado na mesa, né? Então, eu acho que isso é muito difícil de ser suprido e não vejo no curto prazo como resolver isso. Pelo menos eu não gostaria de substituir nada disso, né? Então, eu gostaria de ter ainda os momentos de café, eu gostaria de ter os momentos de descontração com o pessoal, aquela esbarrada no corredor que você dá com o pessoal, que conhece de outra área, né? Enfim, eu acho que a relação interpessoal é algo que ficou bem comprometido nesse momento aí, e afeta, algumas pessoas afeta até o psicológico, né? Você tem até dificuldade depois de retomar tudo isso, tá? Então, eu acho que é um bom tema aí de tratar, né? Verificar como que a tecnologia pode substituir isso e se é possível substituir mesmo, né? Então, principalmente para quem trabalha na área de melhoria contínua, que conversa com todo mundo da fábrica, né? Da empresa e tudo mais, né? Você interage com todas as áreas, né? Então, você acaba fazendo amizade com todo mundo, né? E aí, você não ter esse momento de descontração, de envolver com outras pessoas, de bater um papo, perguntar com aquela, um café junto, eu acho que isso fica bem afetado e eu senti bastante isso nesses últimos 6 meses. Né? Nossa, Tiago, muito bem colocado, porque também você falou dessa relação na hora do cafezinho, a gente também sente falta, e eu já conversei com alguns professores, da hora do intervalo, que é ou da hora da entrada, antes da aula, né, que a gente fazia, né, esse network, né, conversava sobre outras coisas, ou coisas relacionadas ao trabalho também. Realmente, acho que está todo mundo sentindo falta, isso faz falta, acho que para todo mundo. E você sabe, Márcia, que a gente até tentou promover dentro da equipe algumas reuniões de bate-papo só, mas é muito formal, né? Não é a mesma coisa. Gente, porque tem toda uma parte também de comunicação corporal, né? De interação com a pessoa ali. Então, acho que é difícil substituir isso e não fica da mesma maneira. Isso, é isso mesmo, a gente sente essa dificuldade também, viu? Horácio, você gostaria de fazer a pergunta? Sim, realmente, Thiago, o rapport fica mais difícil pela Meet do que presencial, realmente. Uma dúvida que até eu estava lendo algumas publicações e alguns blogs pela internet referente ao home office, que, não sei, o Thiago e o Matheus, se vocês conseguem abordar esse tema, com a entrada do home office e os projetos, eles estarem em andamento, vocês perceberam se houve ou não um aumento da produtividade, os projetos eles foram entregues antes do cronograma ou posterior ao cronograma, e se posterior, como foi essa contratação desse cronograma? Tipo, vocês conseguiram encaixar e entender essa nova produtividade do pessoal e como conseguiu encaixar isso nos tempos de pandemia, logo no início? Bom, falando da minha parte, né? E aí você me corta, viu, Matheus? Deixar eu falo pra caramba, vou falar aqui a noite inteira. Hein? Na verdade, assim, a gente recontratou muita coisa e, como eu comentei, né? A gente teve que planejar muito mais do que a gente planejava, né?
Então, eu acho que foi impactado. Tem o lance da produtividade, que eu acho que a gente fica mais produtivo no home office, tá? Porque muitas vezes você fica mais confortável, né? Então, você está com sede, você vai estar na sua casa, né? Então, você precisa dar uma pausa, você está na sua casa, você consegue relaxar e descansar até muito mais e ser mais produtivo nesse sentido, né? Mas eu vejo que, assim, quanto mais operacional a área, mais difícil é a entrega de projetos, né? Então, talvez a parte do Matheus lá de fazer a parte de qualidade, de análise com fornecedores e tudo mais, ela fica mais comprometida nesse período, né? Agora, áreas mais executivas, que o cara usa mais indicadores e que ele consegue afetar diretamente os indicadores, mesmo trabalhando de casa, esse cara acho que ele ganhou, né? Porque ele ganhou aquele período que ele estava no trânsito, ele ficou menos estressado, né? Aquele período do almoço, ele consegue encurtar e fazer mais atividades. Então, acho que foi um balanço aí entre áreas que foram afetadas e outras áreas que não. Falando exclusivamente aí como melhoria contínua, eu da minha parte, pensando aí como melhoria contínua nos projetos que eu tenho atuado, eu senti que foi afetado, né? Então, foi afetado tanto no sentido de cancelar projetos. Dou um exemplo, a gente estava com um projeto de redução de tempo de pintura, tá? Então, a nossa proposta era sair de 11 dias para 7 dias, que era algo bem bacana. A gente estava na fase de implementação e com a crise a gente teve que parar, porque não vai mais pintar a aeronave, né? Então, acabou o projeto, foi bem frustrante, né? E os prazos a gente teve que recontratar tudo, porque muitas coisas a gente precisava estar em loco, né? Então, vai implementar uma ferramenta nova, tem que estar em loco, né? Vai fazer alguma coisa em São Paulo, tem que estar em loco, então a gente foi bem afetado aí nesse sentido. Então, teve a produtividade das pessoas, mas na hora de implementar, naquelas pessoas que eram mais operacionais, essas foram afetadas. Puxando o gancho, na MTAG sim também, nós fomos afetados, eu digo pela parte da qualidade, do sistema e tudo mais. Provedores ganharam, existiam não conformidades em andamento. Mini projetos, se a gente for ver, onde passa por etapa de 8D, Ishikawa e etc. Eles ganharam um tempinho a mais para poder responder ontem, porque na empresa existe, né, um cronograma a ser seguido para fechar essas não conformidades, e tudo isso precisou ser revisto, tudo isso ganhou um tempo a mais. Então, muitos deles aproveitaram esse tempo para poder ou dar uma enroladinha, ou para poder, de fato, realmente estudar qual era a causa raiz do problema e poder fazer essa entrega. Aí eu volto para você, viu, Horácio? Você se sentiu mais produtivo nesse período aí? Você tem trabalhado bastante de home office também. Realmente, o home office ele trouxe uma nova vivência aí, e pelo menos no período da manhã que eu fazia todas as atualizações dos dashboards de gestão, fiquei com certeza mais produtivo, porém, uma linha geral como projetos, não tem como ser 100% home office. A gente precisa estar na operação para identificar a causa raiz, para observar os processos junto à operação, e o que eu senti muita falta foi os brainstorms que a gente fazia em loco. Então, isso, não sei vocês como parte de projeto, mas os projetos de supply chain que a gente estava tocando, todos os brainstorms que a gente tentou fazer meio plataforma virtual não foram tão eficazes quanto pessoalmente. Até o pessoal se abre mais, a abertura corporal que a gente consegue fazer da pessoa para o processo é diferente. Então, algumas coisas a gente teve que refazer e realmente ir em loco para conhecer. Por isso a gente teve que travar um pouco postergar alguns projetos, mas eu particularmente senti mais produtivo pelo home office em alguns pontos, não em todos. Eu compartilho do que vocês comentaram. Foi um bom ponto que você tocou, viu, cara? Eu ia até comentar disso. Tem um pessoal, acho que no chat, falando que tá mudo, não sei se... Eu acho que deve ser problema no computador deles, porque por aqui eu estou ouvindo perfeitamente. Isso, dá uma atualizada no famoso F5, que eu acho que vai dar certo. Só complementando esse gancho aí do Horácio, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje são os brainstorms. A gente faz muito brainstorm, toda semana tem um brainstorm, né? E até agora a gente não achou um bom tom ainda de como fazer ele ser bem efetivo quanto presencial.
né? Porque você faz um brainstorm, pelo menos o primeiro brainstorm que você vai fazer de um projeto, você vai levantar ideias, ou você vai tentar direcionar uma análise. Eu, do meu ponto de vista, eu gosto da confusão. Então, eu gosto do pessoal discutindo ao mesmo tempo, conversando com o cara do lado para ver se faz sentido. Eu acho que isso gera... E quando você faz isso... Como? Rabiscar a lousa. Cara, tá lá, todo mundo junto, naquela bagunça, no final não entende nada, mas você consegue extrair algumas coisas, né? Mas pelo menos o pessoal pegou o conteúdo. E fazendo isso de maneira remota, é muito formal, é que nem a gente tá aqui, cada um fala de uma vez, aí tem gente que fica inibido, porque tem gente que conta a ideia pro cara do lado, e o cara do lado que passa a ideia. Então, o brainstorm ainda eu acho que é um negócio bem difícil aí de ser conduzido. Pelo menos da minha parte, eu não achei um bom tom ainda de como conduzir isso. Conduzimos vários, temos conduzido com frequência, mas acho que a qualidade acaba caindo um pouco nesse sentido. Sim, realmente, o flipchart que você usa, né, não tá como se fosse presencial, né? Tira a folha, rasga a folha, pega outra folha, fala de novo. É isso aí. É isso aí. Eu gosto dessa confusão, viu? Sim, quando o Thiago estava falando do brainstorm, eu também tive essa vivência, não direto como ele, né? Da quantidade de projetos que ele lidera. Nossa, mas para poder relembrar alguma coisa que numa reunião com um provedor online que ele tinha falado, nós já não lembrávamos mais, a gente perdia todo o tempo, toda a concentração. E a gente sentiu muito falta da lousa, muita falta do flipchart, dos desenhos que a gente julgava mal feitos ou não. Tudo isso fez muita falta para a gente poder resolver diversos problemas e dar continuidade numa conversa. E é algo que eu não sei como a tecnologia ainda vai conseguir trazer a parte do brainstorm. Muito bem ressaltado. E na hora que o Thiago comentou, veio na hora na cabeça essa dificuldade. Com certeza. Otávio, obrigada, Otávio. Bom, eu só ia falar uma coisinha da confusão, né, que vocês estão sentindo falta. No começo do semestre passado, a gente não sentia falta da conversa dos alunos na sala de aula, da baguncinha. Mas agora, por mim, vou falar por mim, eu já até estou sentindo falta da baguncinha, né, dos alunos. Verdade, gente. Só era isso que eu queria colocar. A aula rende, né, Márcia? A aula rende, que é um negócio. Nossa, vai embora, tem que dar muito mais do que daria presencialmente. Rende que é demais. Ninguém fala nada. Exatamente. Eu sinto uma falta intensa disso. Exatamente, foi o que o Thiago colocou. As pessoas acabam deixando de falar, né, para não ter que nem escrever e nem abrir o microfone, fica só de ouvinte mesmo, né? Fica a dica para os alunos já. Todas as aulas, ligar o microfone e começar a entrar na atividade. Otávio, você ia fazer uma pergunta, eu te cortei, desculpa. Imagina, Márcia. Quando vocês lideram equipes, você tem que ter controle dessa produtividade deles, de certa forma, né? Eu acho que numa área que a gente está talvez de projetos, de engenharia, mais elevada na hierarquia da empresa, mas de certa forma você tem que apresentar resultados. Como liderar isso, como ter controle disso do seu liderado, e embora talvez os horários que ele teria que cumprir talvez não sejam os mesmos, ele tem uma certa liberdade, mas ele tem que apresentar esse resultado. Quando você lidera, como você tem esse controle disso? Ok, e aí, Matheus? Oi? E aí? Pode iniciar. Assim, da parte, se a gente pegar a área de melhoria contínua da Latam, né, a gente nunca cobrou horário, tá? Então, as pessoas nem marcam ponto, tá? Então, o cara entra, e isso a gente deixa bem claro, fala, cara, se você não quiser aparecer aqui, você não precisa, só que você está liderando 3 projetos, se você não me entregar os projetos, depois você vai ser cobrado, tá? Então, tem essa flexibilidade. Mas é um ponto interessante no sentido de que a gente costuma fazer bastante em projetos é criar gates, né? Então, etapas de entrega. Tá?
Então, o cara planeja tudo, ó. Se a gente pegar um ciclo DMAI, que a primeira etapa é o define, né? Então, o cara tem que definir qual que é o escopo do projeto dele, qual que é a relevância do projeto dele. E isso é bem marcante, ele tem um mês para fazer isso. E aí ele faz todo o trabalho e ele tem que entregar naquele mês. Se ele não cumprir aquele mês, ele tem que apresentar justificativa. E a gente vai avaliando esse desempenho para verificar o quanto está sendo um veja bem da parte dele, que ele não está cumprindo, ele está deixando de atender, ou o quanto está sendo dificuldade de acordo com o cenário, com o ambiente, com o nível de projeto. Então, a minha sugestão dentro de projetos, quando for tocar e for executar e cobrar as pessoas pelas entregas, é definir marcos e entregas importantes. Então, tudo tem data, tudo tem que vai ser entregado, e aí você define os marcos importantes aí do que você precisa realmente entregar. Puxando o gancho do Thiago agora, falando como qualidade, então tem uma inspetora da qualidade, onde juntos a gente toca a nosso departamento na indústria, na MTH. Nesse tempo de pandemia, como ela não poderia ficar tanto tempo na indústria, agora, partindo da parte de inspeção, foi definido itens críticos para a empresa. Então, junto à engenharia, qualidade e engenharia definiram tudo aquilo que era crítico, algo que não conseguiria retrabalhar dentro da nossa casa. Então, a inspeção, ela iria somente nos horários certos, para poder ser feita a inspeção longe do nosso time, e os resultados eram todos delegados via online. Então, existe uma planilha onde a gente faz todo o controle desses itens, e lá a gente conseguiria saber aquilo que estava dentro do especificado ou fora do especificado. Bem diferente de como o Thiago faz agora com parte de projeto, o Thiago, e eu mais com uma parte operacional. O Antônio deixou uma perguntinha aqui no chat, né? Obrigada, Antônio. Como estamos nessa mesa redonda, falando um pouco de melhoria contínua e entre parênteses, Kaizen, poderiam comentar um pouco sobre a frase hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Obrigada, Antônio, pela participação. E aí, Matheus, você que é experiente na melhoria contínua. Obrigado, Antônio, pela participação. Boa, Antônio. Exatamente. Obrigado pela participação. Bom, Kaizen, eu posso falar com bastante propriedade, né? Thiago, o Thiago fez e faz muito Kaizen. Kaizen eu fiz e faço muito na empresa onde eu atuo, e essa frase é totalmente verdadeira. Hoje melhor do que ontem é melhor, e amanhã é melhor do que hoje. Essa é a melhoria contínua, não tem jeito. Dentro da empresa, teve, por exemplo, vou dar um clássico exemplo, ponte rolante. Então, ela começou de uma maneira que era o controle, por exemplo, de uma ponte rolante, isso é melhoria contínua para mim, então fica todo esse comitê para poder julgar. O controle era fixado no local fixo da empresa, onde ele não se movia dali. Até que vem uma simples ideia de alguém que atua e fala assim, por que a gente não torna esse controle móvel? Então, você faz a simples melhoria de tornar aquele controle não mais preso no cabo fixo naquele local, e depois ele na mão do colaborador para ele poder operar. Você pega e faz essa melhoria. Então, a melhoria contínua ela está presente a todo momento, todo dia. É uma área espetacular. É uma área onde as pessoas precisam ter contato com as pessoas, saber ouvir, saber classificar essas ideias para poder tornar aquilo que é melhor do que ontem para ser melhor do que o amanhã. É uma área que você precisa saber dosar as expectativas das pessoas, porque uma ideia mal interpretada pode se tornar, em português feio, né? Uma coisa que não existe, mas um português claro, a pioria. Então, a pioria de ontem pode ser pior do que a pioria de amanhã. Então, essa frase sim, ela é verdadeira, mas tem que ser muito bem usada e muito bem interpretada, e saber priorizar porque toda ideia de melhoria nasce de uma opinião ou de alguma colaboração com um colaborador. Então, é saber classificar muito bem, saber se as ideias desse colaborador estão com o propósito, com o escopo que a empresa vem buscando,
momento, para não gerar frustração, e a frustração contamina muito rápido toda uma organização, todo um setor. Então, é uma frase muito bem dita, mas também precisa ter muito cuidado na hora de você realizar essas ações que geram a melhoria e etc. Bom, legal, acho que o Matheus até passou por tudo. Só um... o significado, não sei se todo mundo sabe o significado de Kaizen, né? Então, o Kai é mudar e o Zen é melhor, né? Então, a gente fala que é mudar para melhor, a gente trata isso como melhoria contínua, né? E o que a gente busca sempre dentro da melhoria contínua, e tudo que a gente trata dentro da melhoria contínua, a gente trata como um círculo, e um círculo sem fim, tá? Então, na hora que você termina uma melhoria, você começa outra, né? E você pode começar outra na mesma área, né? Mesmo porque quando a gente faz um projeto Seis Sigma numa área, a gente captura sempre 80% máximo desse projeto. Vai sobrar 20% que vai se tornar 80% do próximo. Então, faz total sentido a gente buscar essa melhoria todos os dias aí e fazer diferente. Os japoneses chamam isso de Kaizen, tá? Então, vou fazer uma melhoria, vamos fazer um Kaizen, tá? Não é propriamente o evento que a gente trata aqui. Lá, para eles, é o cotidiano. Vamos fazer um Kaizen. Ou se a gente quiser americanizar, Thiago, o ciclo de Deming, ou PDCA, como o pessoal brinca muito. Mas eu prefiro falar... Na verdade, tem derivou dele, né? Pessoal, tem mais uma pergunta, não sei se tem alguém aí na minha frente. A Leslie, eu acho que estava... Eu. Isso, Leslie, obrigada pela participação. Pois não, pode... Horácio, espera aí. Não falou nada? Obrigada, professora. A pergunta é mais direcionada para o Thiago. Thiago, nesse momento de pandemia, ainda mais com as demissões que tivemos na Latam, como é que foi assim, a parte de gestão de pessoas? Qual que foi o sentimento que a sua equipe, por exemplo, teve em relação a todo esse cenário? Só para lembrar a todos aí, a Leslie é do time também da Latam, tá? Então ela tá junto com o Horácio lá, eles fazem um bom trabalho na área de suprimentos. Bom, eu acho que foi difícil até para mim isso, tá? Porque você nunca ficou muito, pelo menos os 3 primeiros meses, e você estava lá, você pôde verificar isso também, né? Abril, maio e junho, a gente teve um período de muita indecisão, né? Nós operávamos, em média, 720 voos por dia, né? E a gente começou a operar 15 voos. Então, e aí, qual que vai ser o futuro da companhia? Qual que vai ser o futuro das áreas, né? O que vai acontecer? E o que eu procuro fazer sempre, e eu acho que isso é um aprendizado que eu tive com outras pessoas mais experientes, né? E eu acho que é importante para todo mundo, é ter a tranquilidade, né? Saber o que está na nossa mão e o que não está. E é isso que eu passava para a equipe. Assim, está na nossa mão a gente saber se a gente vai continuar na companhia ou não? Não tá. O que está na nossa mão? Executar um bom trabalho, né? Fazer as entregas que precisam ser realizadas, e isso vai nos direcionar o nosso desempenho. E com base no desempenho, a gente vai colocar alguma dúvida na cabeça do gestor que está tomando a decisão. É isso, né? Obviamente que tem pessoas que têm um psicológico mais tranquilo, né, e conseguem se adaptar bem a essa realidade, e outras pessoas carecem um pouco mais de atenção. E aí, o que eu procurava sempre fazer é estar à disposição de conversar com essas pessoas, né. Então, na Latam, a gente tem a prática de realizar o one-to-one, né, que é como se fosse um coaching, 3 por mês, uma reunião direcionada com o colaborador para verificar fortalezas, dar um feedback, né. O que a gente fez nesse período foi intensificar, né, então, em vez de fazer uma vez por mês, teve casos que eu fazia uma vez por semana, né? Então, diminuir essa ansiedade e passar a tranquilidade, né? E ser o mais verdadeiro possível, né? Eu acho que as pessoas percebem quando você não está sendo verdadeiro o suficiente, né? E isso acaba gerando uma incomodação também. Então, ser verdadeiro nesses momentos também é importante, né? No sentido de que, se você for passar a tranquilidade, você passa a tranquilidade de uma maneira verdadeira, né? Então, não inventando dados ou tentando diminuir a fraqueza da pessoa, mas fazendo com que aquilo seja o mais simples possível para ela e mostrar para ela que você está junto com ela, está do lado da pessoa. Tá? Então, acho que foi basicamente isso que a gente tentou fazer aí.
mas confesso que não foi simples, não, tá? Até da minha parte aí. E da minha parte era um pouco mais sofrido, né? Porque meu gestor é chileno, né? O cara é extremamente frio, então não tinha nenhum retorno, né? Então foi mais complicado. Mas, enfim, passamos bem por essa fase aí. Horácio, você gostaria de fazer a sua pergunta? Sim, ela também envolve gestão de pessoas, mas seria mais a outra parte. Eu acho que até eu tinha conversado um pouco com o Thiago na época do início da pandemia, no café, ainda quando a gente estava lá. É bem direcionada também, mas para o Thiago. Como gestor de uma área de projetos, que já é totalmente diferente de um gestor de uma área operacional, um time que está ligado à operação, você tem um time de analistas que fazem os projetos de melhoria contínua. Essa equipe de analistas, ela aumentou conforme a pandemia, que veio a aderência do time de São Paulo. Como que você conseguia antes e quais ferramentas você desenvolve para entender, por exemplo, essa pessoa ela é mais capaz para tocar esse projeto do que talvez um projeto estratégico, por exemplo? Isso ele vem do skill da pessoa ou das vivências que ela tem? Você, como gestor, como você consegue descobrir os skills que a pessoa mais tem aflorado, assim, que ele consegue pegar aquele projeto com um manejo diferente, que ele não vai ter uma dificuldade naquele projeto? Tá. Aí acho que é um pouco de percepção, viu, Horácio? E aí tá no distante é mais difícil, tá? Então, ter equipe em São Paulo é mais difícil, né? E agora tem um analista também no Chile, é mais difícil ainda, é outra cultura, né? Nossa, então, cara, eu não sei, assim, eu procuro sempre ter o perfil traçado da equipe, né? Então, vamos pegar o Matheus que está aqui, o Matheus é um cara que lida melhor com a parte burocrática. Não vou colocar ele num projeto extremamente analítico, né, que eu tenho que ficar fazendo várias análises. Não estou falando que ele não é capaz, eu estou falando que vai ter que ter um planejamento maior e vai demandar um pouco mais de tempo, né? Então, a gente tem um negócio dentro da melhoria contínua que a gente chama de pipeline de projetos. Então, a gente tem uma visão dos projetos de agora até 18 meses à frente, tá? E dentro desse cara aí é um Lego, a gente vai falando assim, esse projeto se adapta melhor para esse analista, esse projeto vai para lá, e aí tentando também casar com as necessidades dos sponsors, que são os diretores. Então, o diretor quer fazer um projeto na área dele, ele quer aumentar a confiabilidade de componente, né? Só que não tem analista disponível nesse momento. Então, com o perfil que eu acho que entrega daquele projeto. Então, a gente tem que ir saber dosando bem isso. Mas você já matou a charada, cara, analisar o perfil da pessoa que você tem na mão, os recursos que você tem na mão, né? E fazer com que se adeque àquele projeto da forma que você tem. E a gente erra às vezes, viu? Tô falando que sempre acerta. Às vezes você começa um projeto achando que ele vai ser muito mais de mapeamento, muito mais de burocracia, né? De alteração de sistema, do que um projeto analítico. E ele vai totalmente para o lado analítico. E é uma oportunidade também de você desenvolver aquele analista para essa parte, né? O maior problema agora que eu tenho enfrentado é que nós saímos de 8 projetos, fomos para 18, né? E aí a gente acaba tendo dificuldade de estar próximo de todos os projetos, né? Então, isso aí acaba caindo um pouco de qualidade se você erra o analista que está conduzindo um projeto. Mas faz parte do jogo, acho que a gente tem que ir se adaptando e tentando desenvolver a equipe. E o bacana da área de melhoria contínua, cara, é que a gente tem a oportunidade de treinar sempre as pessoas, né? A gente está sempre treinando em novas metodologias, sempre passando novos conceitos, e aí o analista acaba ficando bem versátil nesse ponto. Pô, que bacana. Fechado, Thiago. Bem legal, cara. Realmente essa dúvida aí foi bem esclarecida. Agradecido aí. Valeu. Agora, eu só queria entender um pouquinho como é que vocês estão, assim, trabalhando. Na empresa, vocês vão alguns dias por semana ou vocês só remotamente? Como que está funcionando isso no dia a dia, assim, por exemplo? Eu sei que, assim, por exemplo, eu desde que começou a pandemia lá em março, eu estive na escola nenhuma vez.
A Regina, eu precisei de uma papelada que estava lá, a Regina, que tem ido buscar, porque a Regina é a coordenadora, né, da engenharia de produção, então ela, toda semana ela tem que buscar uma papelada. Então, eu iria uma vez lá e não precisei, mas então eu estou em casa já, assim, né, tentando distanciamento, né, tentando, porque a gente tem algumas coisas para serem feitas, mas e vocês, assim, o dia a dia, como que vocês estão fazendo? Porque, pelo que eu entendi, a Latam diminuiu, né, a aviação toda deu uma paradinha, né? Agora, o agronegócio, né, Matheus, eu achei que tivesse não parado, mas você fez um comentário aí, eu gostaria que vocês comentassem, fazendo favor. Perfeito. Bom, se o Thiago permitir, essa eu posso puxar. Então, a pouca experiência que eu tive, né, de home office foi o seguinte. Logo quando tudo começou, eu fiquei de 3 a 4 semanas em home office, e toda a empresa só foi trabalhar a parte da produção. Então, foi uma mudança. Então, a engenharia, que são 7 pessoas, todo mundo levou o CPU para casa e precisou se adaptar com o CPU na casa. E quem tinha o notebook levou para casa também. Foram de 3 a 4 semanas, no caso a área onde eu atuo, que a gente precisou ficar em home office. As áreas foram voltando gradativamente, o financeiro foi a última área a voltar para a empresa. Foi uma experiência bem diferente, né, como a gente ressaltou, por conta da comunicação, e o que mais penou foi a tecnologia da informação, dados. Hoje, como a empresa onde eu trabalho, ela é uma média empresa, nós somos em 92 colaboradores, nós não temos todos os dados na nuvem onde eu posso acessar remotamente. Não, pelo menos não a minha função. Não sei se a presidência consegue. Mas todas as informações precisaram ser compiladas em HDs. E eu tinha que me certificar que uma vez na semana ou a cada 2 dias da semana que eu iria ter empresa, essas informações estivessem garantidas lá dentro do nosso servidor. Então, foi uma parte muito delicada que a empresa passou. Não sei, o Thiago vai poder depois completar, na hora que ele for argumentar, se ele conseguiu acessar 100% dos dados remotos. Não sei como a Latam funciona nessa parte, mas na parte burocrática e na parte de papelada, professora, a gente sofreu, principalmente nós. E então eu precisaria a todo momento ir e buscar e atualizar o servidor lá e trazer todas as informações no HD. Tem toda aquela parte, assinatura, proteger dados e tudo mais. Então foi um momento bem difícil para a empresa. A empresa nunca tinha vivido isso. Então foi algo muito novo para todos. Para a gente da Latam, a gente já tinha o benefício de ter um dia na semana de home office, né, antes de tudo acontecer da pandemia, né? Então, teoricamente, a companhia já estava previamente preparada para esse tipo de trabalho. Óbvio, a gente não estava pensando em ficar todos os dias de home office, né? Mas a gente já tinha bastante coisa digitalizada, então hoje tudo que a gente faz está na nuvem, né? Então, se eu quero acessar um projeto agora, eu consigo acessar esse projeto, né? A gente usa muito o Google Drive, né? Então, como a gente tem todo o pacote suite da Google, a gente usa muito o Google Drive, né? Inclusive, eu recomendo, tá, pessoal? Comecem a usar o Google, principalmente a parte de apresentações, o Word, ele é extremamente colaborativo, não perde em nada para PowerPoint, para Word, e é bem legal, assim, para trabalhar em equipes, principalmente quem está trabalhando remotamente, tá? A interação é bem interessante. Agora, quando aconteceu a pandemia, né, e foi na metade de março, né, quase no finalzinho de março, a gente, principalmente a parte operacional continuou indo, tá, de uma maneira mais restrita, né, mesmo porque a gente teve redução de salário e de jornada, então caiu em 50% a nossa jornada e o salário também, né, então isso já deu uma boa diminuída na quantidade de pessoas operacional, e o pessoal que trabalha mais na parte administrativa, essa sim ficou mais tempo em casa. E eu confesso que eu fiquei quase 2 meses sem aparecer na empresa, né? E depois a gente começou a ir
quando tem a necessidade. Então, hoje, como que a gente está dimensionado, né? A parte operacional está 100%, está indo, tá? Óbvio, a gente ainda está com redução de salário e de jornada, tá? Estamos em 15% hoje, né? Então, a gente vai dessa forma até o final do ano. Mas todas as equipes operacionais estão indo. Áreas de suporte que são operacionais, por exemplo, um PCP, uma área de compras de operacionais também está indo com uma escala, não vai todo mundo, nós temos uma meta de 30% a 50% das equipes, tá? E da minha área, a gente vai conforme necessidade. Eu procuro uma vez por semana, então, por exemplo, amanhã eu vou estar no MRO porque vai ter um brainstorm, eu gostaria de participar. Como eu falei, eu não me adaptei ainda ao brainstorming online, então quero estar lá. Mas, tendo a necessidade, a gente vai. Se não tem a necessidade, a gente acaba ficando, tá? A Latam também está com um programa agora de retorno, né? Então, a parte do administrativo em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Propriamente aqui em São Carlos, está tendo um retorno gradativo do administrativo e eles estão fazendo algumas campanhas de saúde, né? De como voltar com segurança, como controlar o psicológico nesse momento para quem ficou mais abalado. Então, tem todo um cuidado aí, alguns protocolos sendo seguidos para o retorno. Então, está sendo gradativo, algumas áreas estão mais efetivas, outras estão conforme a necessidade, tá? Não tem uma regra. Puxando talvez uma questão que eu não respondi, né? Na parte do agronegócio, é um mundo um pouquinho mais diferente. Não houve redução de salários. O agronegócio, hoje a gente sabe, né, é o que move, é uma das coisas que move o nosso país hoje. A empresa, acreditem ou não, né, no meio de isso, ela está em plena expansão, ampliando os seus horizontes, ampliando até a parte de produtos, comprando terrenos ao lado para poder expandir, construindo barracões, e etc. E não houve, então, essa parte de redução de custos, de corte de pessoas ou de salários, e um momento de ampliação, porque mesmo como, né, a gente teve um diálogo muito aberto, mesmo, né, de pandemia, as pessoas precisam comer. Então, aí para as pessoas comerem, precisam das nossas máquinas para poder fazer com que o alimento no campo saia de maneira saudável. A gente foi, sim, afetado na parte de existir uma grande expectativa. Eu acho que quem é do ramo da pecuária, eu vi que tem aqui no nosso time hoje, na nossa reunião, nossa mesa redonda, pecuária, agronegócio, existia uma forte, sim, eu falo por conta da empresa onde eu atuo, para as feiras. Foi feito um investimento muito grande em containers, em equipar esse container, em levar maquinário para essas feiras, e nada disso ocorreu. Tudo ficou estacionado, o investimento está lá, aguardando uma reabertura de tudo e uma possível, no próximo ano, uma possível, né, ida às feiras para poder cumprir a missão. Então, até o agricultor teve que se adaptar. Então, a feira foi online. Então, existiu, as maiores feiras do país foram feitas todas de maneira online. E as vendas foram iguais em algumas regiões, em regiões estratégicas, onde se queria entrar, se queria penetrar o nosso maquinário, ficou um pouco baixo, mas a gente pode dizer que as vendas foram satisfatórias diante do agronegócio, e não houve essa redução como em muitas empresas precisaram ter. Silvana, você pode perguntar. Cadê a professora? Ok. Indo nessa linha aí, uma coisa que inclusive me intriga, né? O trabalho foi totalmente para home office, mas a gente sabe que existem situações bastante diferentes aí da população, ou dos funcionários, vamos pensar assim. Tem pessoas que têm um acesso ilimitado à internet, e tem pessoas, funcionários, que não têm esse acesso, tem problemas de internet, ou moram em bairros que não têm uma internet eficiente e eficaz para aguentar um trabalho de home office. Eu queria saber se vocês tiveram esse problema e como que isso foi contornado, né?
Porque eu vejo, por exemplo, tem alunos que não têm acesso. E aí? E aí? Eu preciso transformar esse funcionário em home office, mas o acesso que ele tem ou é internet mínima, ou até não tem internet em casa, usa celular. Como é que ficou isso, se vocês passaram por esse problema? Pode ir lá, Matheus, se quiser. Professora, na parte nossa, a empresa forneceu a parte do maquinário, ou seja, forneceu para nós os computadores. Então, notebook, quem tinha levou, e computadores da engenharia levou para a residência. Eu não consigo compartilhar a experiência de pessoas que não tinham acesso. Sim, tivemos problemas de conexões, travar, que entra e sai, recapitula todo o pensamento novamente, para poder trazer a ideia novamente à tona para o grupo. Mas na parte de acesso, foi tranquilo. O que pecou mesmo foi conexão em algum momento ou outro, mas foi raríssimo, lenta ou até uma possível queda. Mas todo mundo teve o acesso e deu para caminhar os trabalhos. Não sei agora na parte do Thiago. Da nossa parte, o que a gente sentiu foi o seguinte, como a empresa já tinha um programa de home office, e aquelas pessoas, e isso estava englobando mais ou menos do administrativo, quase 70% do administrativo já com essa prática, então esse pessoal, obrigatoriamente, quando ele faz o curso de home office da empresa e adere ao programa de fazer um dia na semana de home, ele tem que assinar um termo falando que ele tem internet e tem uma instalação adequada para isso ocorrer. Então, isso aí já excluiu 70% das equipes, né? Os outros 30%, o primeiro objetivo foi uma correria danada para liberar laptop para todo mundo, né? Então, ter laptop suficiente para que todo mundo consiga ficar em casa e executar suas funções. Uma pequena parcela teve dificuldade realmente com conexão, e essa parcela ficou sem conectar e foi assumido pela empresa como um benefício para ele. Ele trabalhava do laptop dele, e quando ele precisava, uma vez por mês, ele ia na empresa e carregava esses arquivos ou fazia alguma coisa por telefone. Tá? Então, teve uma flexibilidade da companhia de fazer com que essa pessoa, se ela não tivesse acesso, acabava não trabalhando. Tá? O brasileiro, ele é bem versátil nesse tipo de coisa, tá? O cara acaba buscando alguma coisa, conecta no vizinho e tudo mais, porque ainda mais porque o cara fica com medo de perder o emprego, coisa do tipo, né? Então, eu acho que esse foi um dos focos aí que ela teve, e nos mais críticos, ok, assume que o cara não consegue trabalhar e ele fica esse período sem executar a sua função. Pelo menos foi isso que foi tratado. Existe hoje uma discussão lá no Chile, né? Então, o que foi feito lá no Chile? No Chile foi permitido a retirada da cadeira. Então, a cadeira que o cara utiliza no escritório, ele pode levar para casa, né? Para não ter problema de ergonomia, tinha muita gente reclamando, né? Porque muita gente não está preparado mesmo, né? Não tem um ambiente adequado, não tem uma cadeira adequada, não tem uma mesa adequada, né? E o segundo ponto que está em discussão lá é que a empresa deveria começar a pagar a internet e um pouco dar a conta de luz do cara. Então, está um pouco em discussão isso lá no Chile. Aqui no Brasil ainda não tem reflexo, mas também pode ser alguma coisa para o futuro, aí se intensificar essa parte de home office. Era nisso que eu queria chegar, eu queria ouvir isso, realmente, porque eu acho injusto, se você está trabalhando, a empresa teria que, pelo menos, tentar arcar com parte da sua internet. É uma boa discussão isso daí, né? Eu acho que vai um pouco aí até a gente... Porque, assim, as empresas descobriram que elas reduzem custo quando ela coloca o cara em home office. Ela reduz custo tanto de energia, o cara não usa o banheiro do local, a alimentação, não tem a segurança, você pode reduzir o espaço, né? Só que, em contrapartida, esse custo está indo para o funcionário, né? Então, acho que é uma discussão interessante aí. Aqui no Brasil eu não senti nada disso, mas no Chile eles têm cobrado com mais veemência e está em vias de sair algum comunicado com relação a isso. Nossa, essa discussão, né, Silvana, trouxe uma...
Porque a gente sentiu essa dificuldade. Hoje mesmo vocês perceberam, né, que eu tive aqui uma dificuldade. Eu tive que sair do meu escritorinho, vir para a sala para conectar o meu computador diretamente no cabo, porque o meu Wi-Fi não estava adequado no momento. Então... E aí eu fiquei com, assim, 2 perguntas ainda que eu gostaria de colocar aqui. Se as empresas, né, nessa nova realidade aí, elas pensaram, né, no futuro, assim, porque hoje a discussão é a famosa indústria 4.0, se houve alguma conversa, alguma linha nessa, eu acho que, né, sei lá, o pessoal agora está olhando melhor, assim, com esse, né, dá uma... né, a comunicação melhor da máquina com o homem, né, e essa, né, nova realidade, olhar para esse futuro, e eu fiquei também curiosa de saber a famosa cibersegurança, se as empresas estão, né, preocupadas com isso, porque o Thiago falou, né, que cada um pode ir lá carregar os arquivos com seu laptop. Nossa, eu fiquei assim, agora atenta, e eu gostaria que se houve alguma preocupação, assim... Pode puxar, Thiago. Tá, a primeira pergunta, Márcio, referente à indústria 4.0, né? O que a gente sentiu, e a gente está com um projeto tocando agora, tá? A gente está tentando fazer com que tenha cada vez menos interação e que os indicadores sejam cada vez mais automatizados, tá? A gente tem uma área, o que a gente chama de CCO, né? Controle operacional, né? E esse controle operacional, ele é bacana porque é o seguinte, a gente controla tudo que está acontecendo dentro do avião. Tá? Então, dentro do voo, a gente já sabe se aconteceu alguma pane e ela é reportada para a engenharia trata, passa para o PCP, programa, manutenção, executa e mata essa pane. Tá? Mas não precisa todo mundo ficar assustado, né? Essas panes são recorrentes aí dentro do avião e não compromete a segurança de voo. Tá? Mas o que a gente está propondo é tentar pegar o máximo possível dessas informações, né? Colocar isso dentro de um Big Data, né? Hoje a gente usa o Skywise, que é uma ferramenta da Boeing, e fazer com que essas saídas das aeronaves, elas sejam o mais responsiva possível e nos gerem uma prevenção, para a gente fazer com que esse alerta ou essa falha não ocorra novamente no próximo ano, ou a gente consiga fazer algo preditivo para evitar que a falha ocorra dentro do ambiente de manutenção. Então, tem alguns esforços para isso, tem alguns esforços dentro da aviação, pensando no check-in dos passageiros, fazer com que tenha menos interação possível com os humanos, né, com algum colaborador da empresa, e aí, usando também a parte de coleta de informações para agilizar esse processo, né, e tornar ele mais efetivo, né. Então, eu acho que tem alguns movimentos, e eu acho que essa parte de home office, né, de ficar em casa e perder um pouco essa interação social, facilitou em certo ponto de sentir que a gente, às vezes, precisaria ter mais controles ou mais indicadores para monitorar o negócio sem ter a necessidade da presença física, tá? Então, esse é um ponto importante. Legal. Já na nossa empresa já é um mundo um pouco mais diferente. A nossa empresa, nossa possível ampliação não é pensada numa indústria 4.0, mas, porém, a gente já começa a ter uma visão diferente para o agronegócio. É um fato muito engraçado e uma coisa que a gente brinca internamente, de achar, né, que o agricultor é o vozinho, que tem uma enxadinha nas costas, que vai cavar e para poder fazer todo o plantio. A gente só não pode se esquecer, como o nosso presidente diz, que filho ou neto desse vozinho, ele foi estudar uma administração, ele foi fazer uma engenharia, ele foi fazer algum curso no setor do agronegócio. E as máquinas, sim, precisaram ser acarretadas com toda uma tecnologia embargada nelas. Por exemplo, hoje, eu digo para vocês que um trator, ou a máquina, ela distribui fertilizante no solo.
tudo isso é feito através do sistema. O agricultor só fica sentado dentro do trator ou dentro do autopropelido. São investimentos de 600, 700, R$1.000 que o nosso equipamento vai acoplado. E tem toda essa tecnologia embargada. Então, o ponto que eu quero puxar é que a nossa empresa ainda não é voltada pela indústria 4.0, mas a tecnologia embargada no nosso equipamento é uma tecnologia de alto padrão, que é algo que nunca se vê, que o agronegócio pode estar crescendo dessa maneira, ou seja, o trator ser guiado via satélite, onde hoje é sentado lá dentro uma pessoa, o operador, mas a gente já consegue prever que no futuro próximo já não vai precisar mais ter. O trator já vai sozinho com o nosso maquinário atrás, carregando toneladas de adubo, já vai distribuir sozinho. E nós já estamos, o agronegócio já está preparado para isso e já acontece isso. E aí, falando da segunda, né, da cibersegurança, né, eu acho que é uma preocupação. A gente recebe, vira e mexe, alguns alertas relacionados a isso. Tá? Uma das coisas que o pessoal tem feito é limitar acessos. Então, dependendo do que eu for acessar de casa, eu preciso acessar uma VPN. Tá? E aí esse VPN faz todo o rastreio do meu trabalho, e aí consegue identificar se é uma invasão ou não. Né? E também o que tem sido feito bastante, né, e principalmente quando a gente alinha a indústria 4.0, que a gente tem pensado em colocar muito sensor, muita coleta de dados, a área de TI tem barrado muito esse tipo de coisa, né? Então, se a gente quer colocar um robô com um sistema visual de câmera e colocar ele dentro da rede, a área de TI vai lá e barra porque o protocolo utilizado por essa câmera não é o adequado, né? Então, tem tido essa preocupação e a área de TI tem sido bastante rígida com relação a esse tipo de coisa. Tá? Obviamente que não dá para controlar tudo, e quando for informação sensível, né? Então, se a gente está falando de um projeto que vai mostrar os dados financeiros, a gente acaba confiando no analista, na pessoa que está conduzindo o projeto, para não expor esses dados. Isso aí não tem o que fazer. É um pouco menor, puxando agora para nós, né, Latam, nacional, nós, uma empresa brasileira, já não temos também, sim, toda a parte de... Eu não posso acessar a pasta do financeiro, departamento fiscal, então tudo isso é bloqueado para poder acessar, porque se eu preciso de alguma informação, eu vou até o analista, vou até o responsável da área e pego. E dentro da empresa, sim, nós assinamos um termo que nada pode ser divulgado, se não for ou ali com as próprias pessoas da empresa e tudo mais. Quanto ao trabalho que nós fizemos via remoto, confiado aos colaboradores, a parte administrativa, todo dado que saiu dentro de um HD, depois fosse colocado de uma maneira que não se perdesse os dados ou atualização dos mesmos. Então, não tivemos nenhum tipo de mensagem ou um bloqueio de uma equipe de TI, como uma experiência que o Thiago viveu. Eu gostaria de perguntar se os ouvintes aqui, obrigado pela presença mais uma vez, se vocês têm mais alguma pergunta para o Thiago ou para o Matheus, porque senão a professora vai fazer a última pergunta para nós encerrarmos, porque a gente sabe que, né, Matheus e Thiago, eles trabalharam o dia inteiro e provavelmente estão ainda com algumas pendências do dia, então... O Antônio fez uma pergunta, né? Thiago, com essa pandemia, a Latam teve algum problema em atender algum cheque, manutenção, setup, devido a muitos materiais das aeronaves pertencerem à Airbus, da França e da Alemanha, ou seja, o planejamento agiu com just-in-time para atender o lead time dos mesmos. Thiago, você está conseguindo ler? Não sei se... Eu estou lendo aqui. Tá bom. Obrigada. Obrigado, Antônio, também pela pergunta. Cara, isso aí é assim, a gente deu azar por um lado e sorte por outro. Tá? Porque, claro que a parte de logística ficou completamente comprometida. E a parte de dinheiro também ficou completamente comprometida, né? Porque aí você acaba entrando numa sinuca, né? Você fala assim, ou eu faço o cheque de manutenção, né? Ó, pessoal, tudo que eu estou falando aqui, a gente nunca compromete a segurança de voo. Se você comprometer a segurança de voo, a gente não executa a atividade ou deixa de executar para comprometer, tá?
Mas a gente ou pagava os salários ou fazia os cheques de manutenção. E como a gente reduziu drasticamente a quantidade de voos, muitas aeronaves ficaram paradas, né? E as nossas aeronaves, elas seguem uma linha, né? A gente usa muito a família do A320. E aí, assim, o que a gente conseguiu fazer é o que a gente chama de canibalização, né? Então, a gente tirava de uma aeronave que sabia que não ia voar no curto prazo e colocava na outra, né? Então, ocorreu bastante disso. E sempre que tinha necessidade, a gente comprava de uma maneira direcionada, pagava um frete exclusivo, pagava até mais caro, mas colocava ela em operação. Como tinha pouca aeronave voando, cara, a gente foi muito pouco afetado aí com relação a entrega de cheques de aeronave, né? Chegamos até a fazer pouquíssimos cheques nesse período. Agora está retomando, tá? Então, mas agora a parte de logística tá mais adequada, já está dando para atender bem aí essas entregas. Tem indo para esse lado aí. Então, afetou a parte de entrega de materiais, mas a gente conseguiu tirar de outras aeronaves que estavam paradas e fazer com que a operação continuasse fluindo e as aeronaves que fossem preciso executar voo estivessem operacionais e com o cheque em dia. Antônio, obrigado você pela pergunta, viu? Alguém gostaria de fazer as últimas perguntinhas, turma? Para nós encerrarmos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Um minutinho. Na parte de manutenção, o Thiago me fez lembrar uma coisa interessante. Na empresa nós temos também a parte de manutenção dos nossos equipamentos e nenhum fazendeiro, que são nossos maiores clientes, ou grupo do agronegócio que compra nossos equipamentos, deixou os nossos técnicos entrarem nas fazendas. E tudo precisou ser feito, existe uma pontuação, existe uma comissão a mais a pessoa que faz mais manutenção e supostamente precisou ser reduzido, né? Não o salário, mas eles ficaram sem a pontuação, sem esse ganho extra a mais do salário, precisaram acabar ficando em casa e todo o atendimento foi feito remoto. E foi uma experiência nova também lá para a empresa, porque no mesmo tempo que o cliente estava dentro do trator para poder mexer na tela de comando, onde comandava todo o nosso equipamento, e o barulho foi uma coisa que a gente nunca contou, porque era feito presencialmente entre técnico e comprador da máquina, lado a lado, o operador que vai manusear, e a explicação era feita ali, e assim começava a máquina a rodar. E a gente teve toda uma parte de dificuldade em entender o que a pessoa estava dizendo dentro do equipamento, pelo alto barulho dos motores, girando e tudo mais, e a empresa, para se sair bem nessa parte, se preparou, gravou vários vídeos com as perguntas mais comuns dos proprietários, do que era feita uma aquisição, do que era feito um chamado de manutenção, e disponibilizou para todos os clientes através de uma plataforma. Então, essa foi uma maneira interessante, uma saída interessante que a empresa fez e que se mantém ainda para poder até reduzir o custo do nosso técnico ir até o campo. Então, quando eu vi aqui a parte do Antônio de manutenção, me veio isso na cabeça que a nossa empresa passou, essa experiência. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Senão, eu já vou finalizando, turma. Eu não tenho como agradecer ao Tiago e ao Matheus, porque sempre que a professora fez o convite, os dois atentamente, prontamente se dispuseram a compartilhar a experiência deles. Eu não tenho dessa vez como agradecer, mas provavelmente a gente vai se encontrar e eu vou dar um abraço em vocês, um agradecimento enorme por vocês terem participado, porque realmente as pessoas, elas, assim, não estão, não houve muita colaboração dos nossos contatos, e vocês, como sempre, estão sempre dispostos a ajudar, a compartilhar a experiência que vocês têm. E aí, para finalizar, eu só gostaria que vocês dessem, assim,
assim, do que assim, esses nossos alunos que hoje estão passando também com dificuldade por essa, eles também tiveram que aprender né, a fazer o aprendizado, né, deles, que era presencial, passou, né, remotamente. Eu gostaria que vocês, assim, hoje, a habilidade que vocês tiveram que desenvolver como profissionais para melhorar, né, o trabalho, melhorar a interação com as pessoas. E aí eu já vou agradecer a todos pela presença também. Muito obrigada, turma, pela participação. Ok, obrigada. E só também, né, a minha comissão, que sempre me ajudou, e o Matheus sabe, né, Matheus, o trabalho que dá, mesmo remotamente, deu trabalhinho para a gente fazer, mas no próximo a gente vai voltar no presencial e eu vou, mais uma vez, convidá-los, porque eu adoro a presença dos dois. Obrigada, Tiago e Matheus. E só para finalizar, essa perguntinha que a professora deixou, o que vocês, a habilidade que o profissional, como vocês tiveram que desenvolver, né, ou que aflorou, né, para passar melhor por essa época? Tiagão, eu tenho 2 respostas na ponta da língua. Manda bala. Para a gente poder fazer uma reflexão sobre elas. Eu acho que a top 1, como eu acho que eu disse umas 2 ou 3 vezes, é a comunicação, e a top 2 é a paciência. Isso eu digo por mim e pela minha experiência. Então, eu digo a todos nós, que somos estudantes, eu também sou estudante, o Thiago também é um estudante, provavelmente faz curso e tudo mais. Tenho aulas também online da pós-graduação, que era presencial, mas acabou passando a ser online, e respeitar toda essa parte das dificuldades, esse novo momento que nós estamos vivendo. Pode ser que até algum de nós que somos aqui estudantes, que a gente comece uma oportunidade de trabalho que nem vá à empresa nesse momento, que a gente tem que conhecer nossos colegas de trabalho na parte virtual. Aqui aconteceu isso na empresa onde eu trabalho, com um novo gerente. Ele iniciou a sua jornada de trabalho e precisou fazer as suas primeiras 3 ou 4 semanas online. Então, a gente só conheceu ele por videochamada e as suas ordens, o seu direcionamento, foi tudo feito da maneira online. Então, para tudo acontecer, para ele ser abastecido com as informações que ele precisava para tomar uma decisão à distância, sem nunca ter conhecido a empresa, ele apostou o quê? Na comunicação de cada um que estava com ele, na paciência de poder explicar para ele a nossa máquina e qual era o problema, para assim juntos tomarmos uma decisão. Então, a dica que fica para todos nós, alunos, é a gente investir na parte comunicativa do negócio e ser assertivo, levar todas as informações o máximo que conseguir para uma tomada de decisão. Tomar decisão já não é fácil presencialmente. Imagina tomar uma decisão online. Então, isso fica mais nítido e claro o quanto a coleta de dados é importante nessa nova fase que nós estamos vivendo. Essa é a pequena reflexão que eu deixo para esse primeiro etapa. Tiagão, o que você consegue dizer? Obrigado, Matheus. Eu queria agradecer a professora, a Márcia, que entrou em contato. Estou sempre disponível mesmo. Eu gosto muito desse tipo de coisa, porque acho que essa interação é legal e eu acho que ajuda, né, o pessoal que tem ouvido aí, que tem participado, né? Eu aprendo, acho que o pessoal aprende, acho que é uma troca bem interessante aí, né, uma oportunidade de conhecer outros pontos, né, de vista. O que eu gosto sempre de dizer, né, o mundo, acho que ele é cada vez mais colaborativo, e a pandemia tornou isso mais evidente, né? A gente ficou cada vez mais colaborativo porque a gente começou a depender muito mais das outras pessoas, e essa interação online fez com que a gente fosse mais colaborativo. Tivemos bons exemplos, principalmente no local que eu trabalho, né? A nossa interação com a equipe do Chile, né? Com a equipe do Peru, a equipe da Colômbia, né? Ela ficou muito mais fortalecida, né?
perante a pandemia, né? E depois a gente viu que a gente conseguia extrair muito mais informações tendo essa proximidade com essas pessoas, né? A gente diminuiu esse espaço com esse pessoal que estava muito mais distante, né? Óbvio, a gente conversou que o presencial não substitui, né? A gente tem aquela necessidade de fazer aquela interação social, né? Mas a pessoa que está do outro lado da fronteira, em outro país, a gente acaba encurtando, e tendo essas ferramentas facilita isso, e a gente acaba aprendendo cada vez mais, né? Então, eu acho que o recado que eu deixo para o pessoal tente ser o máximo possível colaborativo, né? Compartilhar experiências, passar informações, buscar novos conhecimentos, né? Eu gosto muito de dizer para a equipe de diversificar, não fica bitolado, né? Estou fazendo engenharia, eu só vou ler livro de engenharia, né? Só vou ver documentário de engenharia. Cara, vê de tudo, né? Isso vai te ajudar muito na hora de você bater papo com alguém, na hora de você tentar falar sobre um assunto, né? Que não está na sua área, né? Você pegar esse tipo de conhecimento. Então, o recado que eu deixo aí para o pessoal diversifique, né? Tente ser, eu não estou falando de ser generalista, tá? Ser um profissional raso, eu acho que você tem que ter profundidade dentro da sua área, né? Mas você saber outras culturas, ter outros pontos de vista, né? O mundo está tão polarizado hoje em dia, né? Que a gente acaba recebendo os dados só da nossa parte, né? A gente não está vendo o outro lado, né? E ser colaborativo é entender esse outro lado e passar essa mensagem para outra pessoa, né? Ter empatia com o próximo e saber reconhecer as dificuldades do outro lado. Então, isso te faz um profissional completo, né? E aliado a isso, o que o Matheus falou, ter uma ótima comunicação, saber escrever bem, acho que é muito interessante, porque mostra que você tem um potencial importante dentro da companhia, né? Te separa dos demais, né? Então, ter uma boa escrita, uma boa comunicação, saber falar sobre vários temas, acho que vai tornar o pessoal mais completo, né? E, no fundo de tudo, né, o que a gente precisa ter é a versatilidade. Entrou a pandemia, se adapta. Saiu a pandemia, se adapta de novo, né? Vai fazer uma prova de cálculo 1, se adapta, estuda para ela. Vai fazer uma prova de português, se adapta. A gente tem que ter essa versatilidade, pessoal. A gente tem que parar de perder tempo com algumas coisas que não vão agregar para a gente e saber praticar e aplicar isso no dia a dia. Então, agradecer mais uma vez aí a professora Márcia, agradecer o Matheus também pela participação aqui, fiquei super feliz quando eu soube que era ele que ia estar participando, agradecer a todo mundo que nos ouviu até o momento. Queria deixar um último recado. Eu comecei recentemente a compartilhar algumas experiências, né? Então, eu criei um perfil no Instagram que chama Problema_Criativo, então entra lá, tá bem no comecinho, tem algumas ideias ainda, estou aprendendo ainda como lidar com essa plataforma também e passar algum conhecimento. E também comecei uns posts também na internet, chama problemacriativo.wordpress.com. Toda segunda-feira eu coloco um textinho lá, relacionado a algum tema da atualidade, gosto muito de falar de carreira, né? Então, acho que é interessante também, e a ideia final é ter a colaboração, interagir com outras pessoas, compartilhar a experiência e fazer com que todo mundo cresça e aprenda junto. Isso, Thiago, escreve aí no chat pra gente. Ah, Amanda já escreveu, olha lá. Isso. Esse é do Instagram e o problema criativo _wordpress.com. Esse é um blogzinho que eu comecei faz umas 3 semanas, coloco uns textos na segunda-feira. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Matheus, ao Thiago, porque foi excelente, foi muito bom. Eu tenho certeza que o pessoal, assim, agregou demais para eles. É isso que eu queria e superou minhas expectativas. Eu agradeço a todos os participantes pela presença, agradeço a Amanda pela ajuda, agradeço a coordenadora Regina, agradeço a minha comissão e, principalmente, ao Matheus e ao Thiago, que mais uma vez, né, me ajudaram e, com certeza, né, compartilharam as experiências que, para esse pessoal que vem vindo, que, né, ainda não se formou, eu acho isso importante demais, porque vocês passaram já
por essa fase, estão, né, já com uma experiência excelente, e eu acho que essa troca é fundamental para eles. E o Thiago falou que aprende. Thiago, a gente aprende muito mais com vocês. Muito obrigada. Turma, agradeço a presença de todos e amanhã aguardo todos vocês aí com a nossa palestrinha. Boa noite a todos, obrigada, viu, turma? Professora, eu agradeço. Boa noite, Thiago, boa noite, Márcia, boa noite, Amanda, obrigada por tudo. Estava aqui no finalzinho. Professora Regina, professora Márcia, Thiago, professora Silvana Helena e a todos os professores presentes, eu agradeço também o convite, poder estar sempre em alguma coisa que a Unicef me convida, para mim é irrecusável, não tenho nem o que dizer. Sou muito grato a todos vocês, né, pela formação que eu estou agora nesse momento. Então, meu obrigado, e sempre que tiver a oportunidade, podem sempre contar comigo. Obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigada a todos. Boa Obrigado, noite. Matheus. Obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago. Grande Obrigado. abraço.